Senhoras e senhores, bom dia. É com muita alegria que hoje nos reunimos e celebramos Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910, vindo a desencarnar aos 92 anos em Uberaba, na data de 30 de junho de 2002. O legado de Chico Xavier ultrapassa as barreiras religiosas. Ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas no país, ressaltando principalmente o seu forte altruísmo. Psicografou cerca de 10 mil cartas e mais de 450 livros, e é de uma de suas obras, Pão Nosso, livro número 2 da coleção Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, que reproduz a seguinte lição: o Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Então, nesse clima de reforma, renovação e purificação do coração, que hoje recebemos o conhecimento e lições de nossos palestrantes sobre as múltiplas faculdades mediúnicas de Chico Xavier e sobre a prova psicografada no direito processual penal brasileiro. Sejamos todos muito bem-vindos a este encontro e que seja uma manhã de paz, iluminação e conhecimento. Nossa apresentação cultural fica a cargo hoje de Miguel Jaime Barreira, músico consagrado aqui de Campo Grande, conhecido como Miguelito. E eu convido agora, para fazer a prece de abertura deste encontro, o presidente da AMMS, Décio Iandolim Júnior. Bom dia a todos. Eu vou pedir então que nós possamos nos concentrar, fechando os nossos olhos e abrindo os nossos corações. Que nós olhemos para dentro de nós mesmos, para que nós possamos olhar esse momento que estamos vivendo hoje. Viemos aqui essa manhã de domingo para conhecermos um pouco mais esse Espírito que veio nos trazer a luz. Viemos aqui essa manhã ensolarada para iluminar também os nossos corações e as nossas mentes. Que nós sejamos dignos da oportunidade que recebemos de estarmos encarnados no Brasil, de conhecermos a doutrina e de termos a oportunidade de ouvir e conviver com aqueles que conviveram e aprenderam na fonte com esse Espírito maravilhoso que é Francisco Cândido Xavier. Que a nossa manhã possa acrescentar ânimo, convicção e felicidade aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui mais felizes e mais dispostos a semear, a distribuir, a multiplicar aquilo que viemos aqui aprender. Que Jesus nos ilumine este evento e os nossos palestrantes. Assim seja. Assim, declaro aberto o primeiro encontro com Chico Xavier, evento realizado em parceria pela AGE,
que é a Associação Jurídico Espírita de Mato Grosso do Sul, e a AME, Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul, com o apoio do Instituto de Cultura Espírita de Mato Grosso do Sul, ICEMES, e da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. As entidades especializadas espíritas e a Federação Espírita agradecem a estimável contribuição de todos aqueles que prestaram e estão prestando o apoio indispensável para que este evento aconteça. Para fazer a apresentação do evento e convidar o primeiro palestrante, chamo Marcelo Cury, membro da AME. É uma grande felicidade estar aqui materializando esse evento de cunho fundamentalmente científico, mas lembrando sempre que o Espiritismo é alma. É alma na nossa forma de nos portar, de entender e de praticar a doutrina dos Espíritos, que retoma o cristianismo primitivo. Esse evento começou de uma conversa minha com Décio após visitar o Museu Casa de Chico Xavier, que é um lugar belíssimo e eu recomendo a todos que ainda não foram lá. Nós estivemos visitando num evento da AME Minas Gerais do ano passado e travamos contatos com o nosso querido palestrante Geraldinho, que a gente chama assim informalmente, com muita amizade. O Geraldo Lemos Neto, ele conviveu pessoalmente com Chico por muitos anos e aprendeu, como o Décio mencionou, aprendeu na fonte os ensinamentos e conviveu tete a tete por um período muito longo. Mas não só a sombra e o reflexo do Chico, ele tem o brilho próprio, o trabalho mediúnico, o trabalho na Federação Espírita de Minas Gerais e agora esse trabalho editorial cuidando e editando os livros do Chico Xavier, porque ele deixou tanta mensagem psicografada que ainda podem ser organizados e reunidos mais livros. O que nos impressiona é a obra de um homem com 499 livros, não é isso? E ainda vão surgir mais para a gente poder se deliciar, aprender e crescer com todo esse conteúdo. O nosso palestrante inicial, ele coordena, trabalha e faz parte do grupo que criou a Vinha de Luz, uma editora que tem vários livros expostos aqui na frente na recepção, mas também é médium e é trabalhador da seara espírita. E nos enche de alegria tê-lo aqui conosco nessa manhã. O trabalho da Casa Museu, o Museu Casa Chico Xavier, foi um trabalho do grupo dele que revitalizou a casa em que o Chico Xavier morou em Pedro Leopoldo e transformou num museu que irradia luz para todo o nosso país. Eu não sei se ele vai ter tempo de falar sobre isso. O nosso evento foi montado, voltado para a parte científica, como um tributo, um agradecimento à obra do Chico Xavier. Ele nos trouxe tantas informações científicas que atualmente nós podemos subdividi-las. A parte da ciência biológica, a parte da ciência histórica, a parte da ciência contemporânea. Então tem muita coisa para ser estudado e obviamente uma manhã não é possível aprender tudo. A nossa intenção é levar uma prece de agradecimento ao Chico por ele ter trazido e oportunizado tanto aprendizado para todos nós. A ciência espírita, ela começou com Allan Kardec, com o seu método, e se propaga, mas teve um grande impulso com as obras do André Luiz, na ótica da Associação Médico Espírita. Ele trouxe tanta informação que todos vocês sabem, algumas coisas os médicos da época em que ele psicografava diziam: não publica isso que está errado, não publica isso que não está certo. E os anos vão se passando e muitas das informações que ele publicou hoje são realidade aceitas pela ciência contemporânea. E existem inúmeros exemplos, não só na área de saúde, na área biológica, mas também em outras áreas. Então, como uma forma de agradecimento, uma forma de reverência ao Chico, que realmente não só foi um grande médium, mas que viveu o Espiritismo, ele vivia o que pregava, ele vivia o amor que o Cristo nos ensinou. Chico foi o grande médium do Brasil, provavelmente o maior médium depois de Jesus nesse planeta Terra. Então, para homenageá-lo, eu gostaria de convidar o nosso querido palestrante Geraldinho a vir apresentar
alguns aspectos, algumas faces da mediunidade do Chico Xavier. Provavelmente é impossível falar de todas elas, mas nós vamos agora então ouvi-lo. Depois haverá um curto espaço para perguntas e interação no intervalo. Com vocês então, Geraldo Lemos Neto. Muito bom dia, senhoras e senhores. É uma grande alegria estar aqui presente com vocês nesta solenidade que nos enche o coração de alegria. Agradeço o convite, o honroso convite para participar com vocês deste momento. O convite do nosso querido Décio, nosso querido Marcelo, Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, e a Associação Jurídico Espírita também do Mato Grosso do Sul, com também o apoio de diversas entidades espíritas desta belíssima capital. Parabéns a vocês pela beleza da cidade. É a primeira vez que venho ao Mato Grosso do Sul e a Campo Grande, e a gente fica assim feliz de encontrar tanto carinho e tanto amor para com Chico Xavier. Trabalhos magníficos aqui se desdobram em honra desta vida missionária que abrilhantou, que iluminou o Brasil e hoje ilumina o mundo inteiro. Especialmente o meu carinho e o meu abraço ao casal Carlos e Beth pelo trabalho magnífico de divulgação da obra do Chico, amigos que foram do Chico e que até hoje estão aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, trabalhando neste processo de divulgação desta obra que se expande em todas as direções. Obviamente que o Chico Xavier é conhecido e sempre foi conhecido pela psicografia, a principal de suas mediunidades, faculdades mediúnicas. Ele, contudo, tinha todas as faculdades mediúnicas classificadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, em sua potencialidade máxima, embora não seja muito vinculado a algumas delas, alguns aspectos da sua personalidade mediúnica, que sinceramente não há comparação na história humana, a não ser, por óbvio, a própria figura do Cristo, Jesus de Nazaré, quando esteve entre nós, pisando o solo do mundo terrestre, na Galileia distante de 2000 anos atrás. Chico começou da mediunidade, e ontem aqui em Campo Grande eu fiquei sabendo de um fato mediúnico de Chico que eu nunca soube, mas que o nosso irmão Luiz Fernando nos contou ontem, que o Chico contou a ele a primeira manifestação mediúnica que aconteceu com ele, e ele tinha meses de idade, não é? Está aqui a Denise e o Luiz Fernando, que ouviram isso do próprio Chico. Fiquei espantado. Com meses de idade, o Chico contou ao casal aqui presente que ele, ao se amamentar no seio da mãe, Dona Maria de São João de Deus, ele enxergava o fluxo do sangue no seio materno rarear e se transformar em leite, como um bebê ainda. Que espírito é esse, com essa capacidade mental de bebê na terra, ter consciência do que estava acontecendo? Para nós ele vai contar que ele tinha 4 anos de idade, a mãe sentava-se à porta da casa, na rua, eles moravam inclusive onde hoje é a sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por ele em 8 de julho de 1927 e que até hoje está lá em Pedro Leopoldo funcionando. E
à porta da casa a mãe se sentava e os 9 filhos, inclusive o Chico, brincavam com a vizinhança ali na porta de casa. Enquanto todos os irmãos e irmãs de Chico Xavier se confraternizavam com os coleguinhas da rua, ele sentia que a mãe dele iria desencarnar, com 4 anos de idade. Ele sentia que a mãe dele não estaria mais tempo entre nós, na vida física. E por isso mesmo não queria sair de perto dela. Ficava ao lado dela, pedia licença a ela para pentear a sua longa cabeleira, porque ele tinha o pressentimento de que ela iria embora. Um menino de 4 anos de idade, funcionando então a faculdade mediúnica da presciência, que Allan Kardec tão bem classifica no livro A Gênese, no capítulo 16, quando ele elabora esta teoria que ele chamou a teoria da presciência, que é a mediunidade pela qual o espírito, seja encarnado ou desencarnado, tem a capacidade mental de enxergar fatos no futuro. Muito bem. No ano seguinte, Chico, com 5 anos de idade, perde a mãezinha. Dona Maria de São João de Deus retorna ao mundo espiritual. Mas imediatamente antes de desencarnar, ela também pressentindo que a vida física lhe fugia, ela fala com Chico: não vão lhe dizer que eu morri. Não acredite, porque eu estarei viva, estarei ao seu lado e voltarei para consolá-lo. E de fato ela desencarna e o Chico, com 5 anos de idade, vai ter a mediunidade de clarividência, um outro aspecto da mediunidade classificado por Allan Kardec, porque ele passa a ver a mãe e por isso mesmo ele não entende por que a família toda chora tanto e se lamenta tanto, tendo em vista que ele continua mantendo contato visual com a mãe e também desenvolve outra faculdade mediúnica, que é a faculdade da clareaudiência. Ele não só vê a mãe, como conversa com ela, escuta o que ela tem a lhe dizer, interage, e os dois passam a ter ali um relacionamento espiritual de mãe e filho, ela no mundo espiritual, ele na vida física. E esse colóquio íntimo dos dois dura alguns anos, não é? Inclusive, quando o pai de Chico vai distribuir os filhos entre os familiares, amigos, padrinhos e madrinhas, eram 9 filhos, não é brincadeira, não é? A gente também não pode julgar as pessoas, e ele muito pobre, vendedor de loterias em Pedro Leopoldo, sem renda, distribuiu os filhos. O Chico teve, entre aspas, o azar, não é, de cair na casa de uma madrinha que foi uma verdadeira carrasca encarnada e o fez sofrer muito. E ele se consolava como? Ele se consolava conversando com a mãe, ouvindo da mãe instruções de paciência. Inclusive, a mãe dele fala com ele assim: olha, ele apanhava 3 vezes por dia. Eram 3 surras diárias, de manhã, ao acordar, na hora do almoço e à noite. E a mãe dele recomenda para ele, ele nos contou: olha, Chico, você tenha paciência, porque a sua madrinha, ela é muito nervosa, ela é descontrolada, coitada, tenha dó dela. E acontece o seguinte: se você reagir, ela pode lhe fazer sofrer alguma coisa que venha a prejudicar o seu braço. E acontece que você vai precisar muito do seu braço nesta sua encarnação. Então é melhor você ter paciência, já como que preparando o menino Chico para a tarefa, de fato, que ele desempenharia anos mais à frente, nos 75 anos de dedicação extrema à psicografia, não é? Isso é fantástico, ver a proteção do mundo espiritual em torno de Chico, não é?
E ele passa a ver as pessoas desencarnadas, ainda criança, sem entender naturalmente o processo pelo qual isso se dava. Ele passa a ver essas pessoas desencarnadas que, sabendo que ele era já um médium, já totalmente com a sua potencialidade mediúnica aberta, os espíritos desencarnados de Pedro Leopoldo iam lá pedir a ele que desse recados aos seus familiares que estavam lá na cidade. E naturalmente ele, jovem, 7, 8 anos de idade, já sabendo quem eram aquelas pessoas e julgando que aquilo era absolutamente natural, ia e dava os recados. Mas naturalmente houve uma reação muito grande da cidade, ainda dominada pela Igreja Católica Apostólica Romana, e ele logo ficou com um apelido de menino doido, não é? De pacto com o demônio, essas coisas, essas bobagens, fruto da ignorância a respeito do fenômeno mediúnico. Ontem até no Centro Maria Modesta eu contei um fato. Com 12 anos de idade, um pouco antes disso, o pai dele conhece Dona Cidália Batista, que vai ser, na vida não só do Chico, como de toda a família Xavier, um anjo, um verdadeiro anjo. E ela namora o seu João Cândido Xavier. Ele a pede em casamento e ela coloca para ele uma condição extraordinária, né? Olha, eu me caso com você com uma condição: você traga para eu criar os 9 filhos do seu primeiro casamento. Essa mulher é um anjo, não é? Quem de vocês aí faria isso? Levante a mão, por favor. Nenhum de nós, né? Nenhum de nós faria isso, mas ela fez. Pediu ao seu João Cândido que reunisse toda a família e, de fato, todos os filhos, os 9 filhos do primeiro casamento do senhor João Cândido, foram trazidos de volta para essa abençoada senhora cuidar como mãe, inclusive o Chico. E o Chico fala com ela. O primeiro contato do Chico com ela, ele abraça com muito carinho e fala com ela: a senhora é o anjo que mamãe me disse que enviaria para nos cuidar. Quer dizer, ele já sabia que a mãe dele haveria de encaminhar uma solução para aquele sofrimento de criança que não somente ele, como também todos os seus irmãos passavam. Com 12 anos de idade, é o fato que eu contei ontem no Maria Modesto Cravo, aqui em Campo Grande, houve um concurso público nas escolas de Minas Gerais, de todos os municípios mineiros. Era o centenário da Proclamação da República, 1922. O Chico, portanto, tinha 12 anos de idade. E aí, todos os alunos do ensino fundamental seriam convidados a escrever redação sobre o centenário da Proclamação da República. Todas as escolas de Minas, privadas e públicas, participaram do certame, e Chico Xavier, no momento da escrita, ele vê um homem do lado dele. Não se sabe que espírito é esse, ele não falou durante a vida. E este homem dita para ele a redação. Ele escreve a redação, entrega a redação, e a redação dele tira o 3º lugar no estado de Minas Gerais inteiro, não é? E ele recebe a benção honrosa do estado de Minas Gerais sobre a composição que ele fizera com 12 anos de idade. Segundo ele, a primeira psicografia, não psicografia, a primeira clara e audiência, porque o Espírito ditava para ele, ele escrevia o que o Espírito estava falando. E a partir daí aparece na vida dele a questão que ele brincava conosco, né? Que ele fala assim: Geraldinho, desde então
tudo na minha vida virou confusão, porque surgiu o partido pró e o partido contra, né? O partido pró Chico Xavier e o partido contra Chico Xavier. Uma das suas coleguinhas, então, se insurgiu contra essa nota, né? E ficou falando que o Chico tinha colado de algum livro, que não era possível ele escrever aquilo, e se estabeleceu uma celeuma naquela classe do colégio da escola municipal de Pedro Leopoldo, onde ele estudava. E foi feito um desafio ao Chico, permitido pela professora primária, Dona Rosália Laranjeiras, no qual eles iriam escolher um tema aleatório, não é, para que o Chico escrevesse sobre aquele tema. E essa mesma coleguinha que havia dito que ele tinha colado na prova, levantou a mão e falou assim: eu quero escolher o tema, mas tem que ser de surpresa. E na hora H, com a permissão da professora, ela se levantou, o Chico foi à lousa, e ela se levantou e disse: o tema será areia. Você vai ter que escrever sobre areia. Na mesma hora, o espírito aparece ao lado do Chico e dita para ele o que ele deveria escrever na lousa. Então, o Chico escreve: nunca escarneças da criação. Um grão de areia pode ser diminuto e mesmo imperceptível, mas tem a capacidade de refletir a luz do sol de Deus. E aí nunca mais se falou em cola na escola, né? A turma do contra aceitou a situação. Interessante que tudo isso, gente, é antes de Chico Xavier se tornar espírita. Vejam que é um homem que veio com uma tal missão mediúnica que a vida dele começou mediúnica. Desde criança, desde bebê, criança, mais adiante a família católica, apostólica romana e a missa frequentemente. E o Chico nos relatava que ele via, pela faculdade de clarividência, os fenômenos da aproximação dos espíritos benfeitores nas missas. A família, como o pai e a mãe trabalhavam, a mãe ela era a segunda mãe, a primeira mãe, tanto a primeira quanto a segunda, trabalharam como lavadeiras em Pedro Leopoldo. E o pai vendia loterias na cidade. E como eles trabalhavam o dia inteiro, iam na missa mais cedo, né? E durante a missa, o Chico visualizava a hora que o padre levantava a hóstia para a consagração, ele visualizava as luzes que desciam do alto, né, abençoando aquela hóstia. A hora que o padre também consagrava o vinho, ele via a mesma coisa, os benfeitores espirituais, os espíritos descendo do alto e abençoando aquele momento. Na hora dos momentos da oração católica, o mesmo fenômeno se processava. E aí, com muita fé e reverência, ele dizia isso ao padre de Pedro Leopoldo. Aliás, diga-se de passagem, foi um grande benfeitor de Chico Xavier, o padre Sebastião Scarzelo. O padre, durante a infância e a juventude e os primeiros tempos da mediunidade de Chico Xavier. Depois ele foi transferido para uma cidade de Santa Catarina, e Joinville, para ser mais preciso. Mas enquanto a juventude de Chico e a mediunidade de Chico foi se mostrando, ele teve um grande apoio neste padre, que compreendia que aquele menino tinha fenômenos que ele não sabia explicar. E havia ali uma certa condescendência do padre para com ele, porque ele sabia que o Chico era um jovenzinho muito bom, não é? Que era um homem, um menino especial. E às vezes o pai de Chico não compreendia esses fenômenos.
e achava que ele estava biruta da cachola, né, da cabeça. Queria interná-lo no sanatório. E foi o padre Scarzelo que impediu isto. Foi o padre Scarzelo que fez um movimento para empregar Chico Xavier com 8 anos de idade. Notem bem, ele começa a trabalhar com 8 anos de idade. A vida profissional dele começa com 8 anos de idade. Para quê? Para que o pai não o internasse, para que ele contribuísse financeiramente para o sustento da família e esse dinheiro fizesse falta ao sustento da família, que era numerosa. Tudo isso foi armado para o padre, pelo padre, em proteção ao Chico Xavier, para que ele não fosse internado como um debilitado mental. E aí ele vem a conhecer o Espiritismo no dia 7 de maio de 1927, quando a irmã dele, passando por um processo de obsessão espiritual, já tinha ido a todos os médicos, psicólogos da época, ninguém dava solução. Falaram com o pai do Chico, que tinha um casal espírita da cidade de Belo Horizonte, que cuidava desses assuntos. E o casal, senhor José Hermínio Perácio e dona Carmen, foram chamados para atender a família. E fizeram uma reunião na casa do Chico. E lá o Chico viu os espíritos obsessores da irmã. Era o dia 7 de maio de 1927, ele tinha 17 anos de idade. Nesta primeira reunião espírita, ele então funciona como médium conversador, médium esclarecedor. Ele, a pedido de dona Carmen, vai conversar com os obsessores da sua irmã, demovendo-os do intento de prosseguirem na perseguição. Ali ele ganha o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. É a primeira vez que ele tem contato nesta encarnação, diga-se de passagem, com a doutrina dos espíritos. 2 meses depois ele funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Aliás, há um fenômeno mediúnico que se processa em Belo Horizonte através do médium Pascoal Comanducci, que anos mais tarde, desencarnado, vai falar através da mediunidade psicofonia de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. O casal José Hermínio e Carmen participavam das reuniões do médium Pascoal Comanducci com dona Paulina Kemper Borges em Belo Horizonte. Quando eles retornam de Pedro Leopoldo, o Pascoal Comanducci, inspirado, fala com eles: vendam tudo o que tem na cidade de Belo Horizonte e mudem-se para Pedro Leopoldo. A tarefa de vocês hoje é estar ao lado de Francisco Cândido Xavier. Este jovem é um médium extraordinário. Durante a sua vida psicografará centenas de livros, não é? Centenas de livros. Até hoje foram publicados 499 livros da psicografia de Chico Xavier e também das entrevistas que ele deu. Em 27, Pascoal Comanducci já via isto. Por quê? Porque a própria dona Carmen Perácio, na reunião que ela presenciou com Chico, ela viu uma chuva de livros na cabeça do Chico. A primeira visão dela, quando ela teve contato de Chico Xavier, com Chico Xavier, em 7 de maio de 1927, ela viu sobre ele uma chuva de livros. Volta a Belo Horizonte, ouve isso do Pascoal Comanducci, e Pascoal Comanducci diz assim: em torno dele há uma esfera de espíritos tão elevados quanto aqueles que assistiam Jesus há 2000 anos na Palestina, quando Jesus pisava o solo do mundo. Prevê então que Chico psicografará centenas de livros e fala: este homem será intransigente defensor da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, como sendo o consolador prometido por Jesus. E esse casal obedece à instrução espiritual, vende tudo o que tem em Belo Horizonte, mudam-se para Pedro Leopoldo e participam
da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, no dia 8 de julho de 1927. Chico recebe a primeira mensagem, 17 páginas, assinada apenas por um amigo espiritual. E dessas 17 páginas, que não se guardou notícia, ninguém teve a preocupação de guardar os originais dessa mensagem, nós não temos. Aí acontecem vários fatos interessantes. O grupo inicial que fundara o Centro Espírita Luiz Gonzaga era composto de 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, de Pedro Leopoldo, fora o casal José Hermínio e Dona Carmen, 7 desencarnam em 6 meses. Isso é para desanimar qualquer um, né? Imagine qualquer um de nós, funda um centro espírita com 9 companheiros, 7 desencarnam, o que vocês querem? E aí, só não desencarna o irmão de Chico Xavier e um outro companheiro, que a esposa, muito católica, proibiu ele de frequentar as reuniões. E ele obedeceu, infelizmente. Mas o irmão de Chico passou por um problema, José Xavier. Ele estava desempregado e arrumou um emprego à noite. Então deixou as reuniões. Chico ficou sozinho. Depois o centro acaba, eles vão refundar o centro 2 anos depois, em 1931. Aliás, 1929. Vão refundar o centro. E é muita dificuldade, né? O Chico vai enfrentar muita dificuldade. A cidade inteira vai falar que ele está maluco, porque ele fala sozinho nas reuniões. Né? Tem uma vizinha que a janela dela estava exatamente para a janela da casa do Chico, onde foi fundado o centro de Gonzaga, na própria casa do Chico. E ela espalha para a cidade inteira que o Chico está maluco, que ele conversa sozinho. Ela ficou olhando ele conversar sozinho. E ele passa, então, naturalmente, uma série de dificuldades. Mas a mediunidade sempre ali funcionando, né? A mediunidade sempre presente na vida dele. E ele vai, com muita humildade, participando disso tudo. Até que, em 31, a segunda mãe dele vai desencarnar. E ela, olha só, no dia 18 de abril, não existe coincidência, né? O que é 18 de abril? O dia do Livro dos Espíritos, né? Ela chama Chico no dia 18 de abril e avisa que vai desencarnar. Olha, não estou me sentindo bem, eu acho que eu vou mudar para a vida espiritual. Vou morrer. O Chico chora muito com ela, porque ela era a pessoa com quem ele se abria. Ninguém acreditava nele, as pessoas não acreditavam na mediunidade dele, ao contrário, perseguiam, né? Ele já sofria um movimento de perseguição inicial feito pelos católicos, especialmente os sacerdotes que não mais, depois da mudança do Sebastião Scarzelli para Santa Catarina, o substituto não compreendia, passou a persegui-lo. E ele se abria com a segunda mãe, Dona Cidália Batista. E aí aconteceu o fato que no dia seguinte do aviso, no dia 19 de abril de 31, ela desencarna. E o Chico vai me descrever o momento que ele viu a desencarnação dela. Essa mediunidade gloriosa de vidência, mas ao mesmo tempo dorida, não é? Naquela época se fazia velório em casa. Então o caixão dela ficou na sala da família, em cima da mesa, e todos os vizinhos e familiares foram ali participar do velório. Os irmãos e irmãs de Chico. Dona Cidália, além de cuidar dos 9, cuidou de mais 6 dela mesma. Ela teve mais 6 filhos com seu João Cândido. A mulher era uma santa, né, gente? 9, 6 são 15 filhos. Alguém tem 15 filhos aqui? Não, né? 15 filhos. E aí não é à toa que ela desencarnou rápido, né? E aí o Chico vai dizer o seguinte:
que lá no momento de profunda angústia, ele vê, naquela época a casa deles não tinha fogo, era só a telha, a telha desapareceu, o telhado da casa desapareceu e ele começou a ver a abóbada celeste brilhando, as estrelas brilhando. E ele começou a ver uma estrada de luz que se desenhava do infinito, descendo em direção à casa dele, essa estrada de luz. Desceu até iluminar o caixão de Dona Cidália. E ele, muito emocionado, começou a ver que lá do infinito desciam por esta estrada de luz materializada, aos olhos dele, obviamente, pela mediunidade clara e evidência, essas bolas de luz, no total de 12, começaram a descer por essa estrada. À medida que elas se aproximavam do caixão de Dona Cidália, cada bola de luz se transformava num ser alado, diáfano, quase transparente, um ser angélico. Todos esses 12 seres começaram, então, a circundar o caixão de Dona Cidália. O caixão estava aberto, o corpo ali sendo velado. Cada um desses anjos beijou as mãos de Dona Cidália. Quando o último fez isso, ela se levantou do corpo. O Chico viu ela se levantar, se destacar do corpo físico e sentar-se sobre o próprio caixão. E ela viu que o Chico estava vendo a cena e deu um tchauzinho para ele, dizer que foi um momento de maior angústia da vida dele. Ele sentiu maior solidão na face da terra quando ele viu que a segunda mãe adorada iria partir também para o mundo espiritual. E naquele momento, aqueles 12 anjos beijaram a testa de Dona Cidália Batista. E quando o último deles beijou a testa de Dona Cidália, ela se transformou num ser alado como eles. E aí foi embora com eles. E o Chico ouvia, pela mediunidade clara e audiência, uma música celestial de hosanas, de vitória espiritual de sua segunda mãe. Anos mais tarde, ele vai nos dizer que no mundo espiritual superior existe uma cidade espiritual em honra a ela, cujo nome é Cidália. Que espírito será esse, hein, gente? Que reencarnou com uma missão gloriosa de sustentar a infância e a juventude de Chico Xavier. Naturalmente, como vocês viram, um espírito angélico. E o Chico começa, fica muito triste com a desencarnação de Dona Cidália, mas na conversa que ela teve com ele, ela promete a ele que vai enviar alguém para cuidar dele. Exatamente no mês seguinte, em maio de 31, aparece Emmanuel, o guia espiritual, que a partir de então iria coordenar as tarefas mediúnicas de psicografia do Chico. Não é? E a coisa vai se desdobrando. O Chico vai publicar o primeiro livro em junho de 32. Durante 75 anos de sua vida física, foram publicados 438 livros. Depois da sua desencarnação, nos últimos 14 anos, foram publicados mais 61 livros da sua psicografia inédita e também algumas coletâneas ou então livros de entrevistas e frases de Chico Xavier. A mediunidade de psicografia é a mais conhecida e ele tinha todas. A mais comum, segundo ele nos explicava, era a mediunidade de psicografia intuitiva. Ele também psicografava pela psicografia semimecânica, em que o espírito se utilizava também das faculdades motoras do braço de Chico. E somente em 3 ocasiões, segundo ele,
ele psicografou mecanicamente. A primeira delas, quando o fundador da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, um belga, que fundador, veio a pedido da Grã-Duquesa de Luxemburgo fechar as fábricas dela no Brasil, veio, ao contrário disso, viu o potencial do Brasil, de Minas Gerais, e comprou mais empresas e fundou a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Ele sofreu a perda de um filho num desastre de avião. Minha tia-avó, que era amiga dele em Belo Horizonte, levou a Pedro Leopoldo, a Bélia Machado Figueiredo. Então, o Chico vai receber o avô dele, não recebeu a mensagem do filho, mas recebeu a mensagem do avô dele em luxemburguês clássico. Como Chico me explicou, como ele, Chico Xavier, em vidas passadas, não teve qualquer contato com a língua luxemburguesa, não havia condição de receber pela psicografia intuitiva. Teria que ser pela psicografia mecânica, e o espírito teve que pegar o braço e a mão do Chico para escrever. A segunda vez foram 8 ou 9 mensagens que ele escreve assim. O próprio neto, Dr. Luiz Enche, teve dificuldade de entender o luxemburguês do avô, porque já não era usual ali no início, em meados da década de 20. Não é? A outra vez que ele me contou foi quando o jovem Augusto César Neto, filho de Yolanda César, um jovem que desencarnou afogado em Santos, e, naturalmente, com 17 para 18 anos, falava na gíria santista. O Chico não tinha conhecimento da gíria santista. Ele teve que pegar a mão e o braço do Chico para escrever as primeiras mensagens, que depois saíram no livro Augusto Vive. Bom, uma mediunidade pouco conhecida de Chico é a mediunidade de psicometria. Ele tinha isso ao extremo, viu, gente? Nessa mediunidade ele tocava objetos, cartas, e sabia já o que estava acontecendo. Eu mesmo participei muitas vezes, durante os domingos, o lazer de Chico Xavier era esse, viu, gente? O dia de descanso de Chico Xavier era o domingo. E no domingo, às 7 horas da manhã, ele se sentava na mesa para responder cartas, mandar caixinhas de mensagens, né, muitas delas feitas aqui pelo Carlos e a Beth, mandar para as pessoas, queridos amigos. E ele recebia muitas cartas, vocês vão imaginar isso, não havia naquela época a internet, celular, Facebook, que facilita a nossa vida hoje. Todo mundo escrevia cartas. E ele vivia com os bolsos cheios de cartas, o paletó. E também as caixas que chegavam lá na caixa postal 56 em Uberaba. O correio mandava para ele. E ele tirava do domingo para responder tudo isso. E ele tirava as cartas do bolso, eu presenciei isso várias vezes, tirava as cartas do bolso e como que acariciava a carta fechada, lacrada pelo correio, como que acariciava a carta e falava conosco assim: coitado de Dona Fulana, ela está sofrendo tanto, perdeu o filho. Ou então, coitado de fulano, o filho está nas drogas. E eu falava assim com ele: mas Chico, isso que você está falando é dessa carta que está na sua mão? Eu disse: é sim, meu filho. Mas como é que você sabe isso, que a carta está fechada? Você nem abriu a carta? E por humildade ele respondia assim: olha, eu não sei como isso se processa, mas eu não preciso abrir para ler a carta. Ao tocar a carta, o meu pensamento se conecta com o pensamento desta senhora no momento em que ela está escrevendo a carta, estava escrevendo. Eu sinto o que ela sente. Eu choro com ela, né? E por isso mesmo eu tenho condição de visualizar o drama. E ali ele já respondia, já mandava livro, já mandava uma caixa de mensagens, já escolhia qual livro mandar.
psicometria. O Cido, que era o guarda da polícia militar que a prefeitura de Uberaba situou para protegê-lo, inclusive dormia na casa do Chico, e às vezes tinha gente que tentava pular o muro até com revólver. Não pensa que o Chico tinha proteção especial no mundo espiritual, não. Né? Uma vez ele assustou um homem com um revólver no quintal dele, querendo matá-lo. Então, por isso mesmo, a prefeitura teve a lucidez de protegê-lo. E o Cido levava o Chico, às vezes, para o banco, fazia alguma transferência bancária, alguma coisa importante do cartório, no centro de Uberaba. Na volta, eles paravam numa banca de jornais e revistas, e o Chico comprava todas. Talvez até por dó do jornaleiro, né? A gente não sabe. Comprava tudo. Punha dentro do carro. E o Cido um dia não aguentou, falando com ele: seu Chico, posso lhe fazer uma pergunta? O senhor não tem tempo para nada, eu sei. Eu acompanho o senhor. O senhor vive na caridade, vive no centro espírita, vive recebendo centenas de pessoas na sua casa. O senhor não tem tempo para ler? Para que o senhor compra essas revistas todas? O senhor não vai ler isso nada. Esses jornais. E ele falou a mesma coisa com o Cido: olha, eu não sei como se dá, mas eu não preciso ler. Eu passo a mão assim na revista e eu já sei, eu capto o pensamento do editor, o pensamento do articulista, e conheço o que ele está querendo transmitir. E isso aconteceu conosco quando nós lançamos o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que era uma biografia que fizemos dele, da presença dele em Belo Horizonte. Foi lançado em 1992. E era segredo o livro. A União Espírita Mineira pediu para eu guardar segredo. Isso é uma coisa impossível. Você guardar segredo para Chico Xavier. Impossível. O primeiro fenômeno interessante que aconteceu foi que a Célia Soares, que fazia a diagramação do livro, falou comigo que ela mexia na diagramação do livro e sempre sobrava uma página em branco. E nós não tínhamos mais mensagens, porque no livro só pusemos mensagens, escrevi tudo que fosse inédito, não queria repetir nada que já tivesse sido publicado. E sobrava aquela página em branco, por mais que ela mexesse, a gente não tinha mais nenhuma ilustração, nenhuma fotografia mais. E eu falei: sério, não me preocupa não, que a solução vai vir. Eu sabia que viria. Eu vou Uberaba, já tinha até esquecido disso. Lá vem o Chico arrastando um sapato assim no chão, que ele tinha costume de fazer, né? Com um envelope endereçado a mim. Eu olho para ele e falo: por que o Chico está me dando envelope, né? Se eu vim aqui, não precisa falasse comigo, né? Não precisava escrever nada. Aí ele me entrega um envelope amarelo assim grande, me entrega, eu falo assim: o que é isso, Chico? Ele falou assim: não sei, Geraldinho, é uma mensagem que eu recebi inédita de Augusto dos Anjos. E ela não está publicada em livro ainda. Mas é assim, para o caso de você tapar alguma página em branco. É demais, né? Sem sombra, é demais. E aí o livro foi publicado, e eu guardando, entre aspas, segredo, né, pelo pedido da Dona Neninha Lopes, que era presidente da União, levei, ela me pediu que o primeiro exemplar, que eu nem eu mesmo visse na gráfica o primeiro exemplar. Ela queria que o Chico visse o primeiro exemplar. E o Chico recebeu o primeiro exemplar com muita emoção, abriu, só que vocês sabem que um olho dele era cego e apontado assim para cima. O outro olho, que era bom, mas com pouca visão, eu sentei na cabeceira da mesa e ele aqui. Esse olho bom dele olhava para mim. Ele conversava comigo, olhando para mim. O outro era cego. E ele passava a mão no livro, passava as páginas do livro e comentava. Olha, Geraldinho, que coisa interessante. No jogral do pessoal de Boa Esperança, eles acertaram. Foi isso mesmo, cara. Foi passando a mão e foi falando o que tinha no livro. O fenômeno de psicometria, né? Fenômeno mediúnico de materialização, efeitos físicos, efeitos luminosos,
efeitos de perfumes, era todo dia quase. Claro, a materialização parou. Foram 3 anos apenas. Depois que ele conhece o médium Peixotinho, de Niterói, ele fica muito entusiasmado, porque os espíritos se materializaram através de Peixotinho, e todo mundo viu, não era só ele, Chico, que via, né? Aí ele ainda brincou comigo assim: no dia que eu participei da materialização de Peixotinho, eu tive certeza que eu não era doido. Porque nas reuniões todas que eu participava, só eu via os espíritos. Todo mundo ia me perguntar: ah, que espírito está presente? Eu falava: vocês não viram? Ninguém via. No dia que ele participou com o Peixotinho, os espíritos materializados, todo mundo viu. E eles foram uma alegria imensa, que ele perguntava: você viu o Bezerra de Menezes? Todo mundo viu, beleza e tal. Né? E ele falou: agora eu tenho certeza que eu não sou doido. Então ele resolveu experimentar ele mesmo, Chico Xavier, a mediunidade de materialização. E foram 3 anos em Pedro Leopoldo. Algumas delas, inclusive, na casa lá, onde nós dirigimos hoje os trabalhos. E eram manifestações maravilhosas, manifestações luminosas. Aqueles que participaram, muitos dos nossos amigos, que hoje já residem no mundo espiritual de Belo Horizonte, meus familiares, Pedro Leopoldo, falavam que as materializações com Chico eram muito maiores, mais brilhantes, mais luminosas do que as materializações de Peixotinho. Né? Uma delas, o nosso Martins Peralva, foi curado de uma tuberculose pelo espírito de Sheila, plenamente materializado, que pediu a ele licença, perguntou a ele se ele tinha fé, ele respondeu que tinha. Ela disse: vou lhe desabotoar o paletó. As mãos de Sheila desabotoaram a camisa e o paletó de Peralva. Ela levantou a mão para o alto, se materializou uma cuia, e ela julgou o conteúdo dessa cuia, que era um líquido, na cabeça e no pulmão de Peralva. E Peralva sentiu aquela energia, aquele líquido da espiritualidade penetrar-lhe a face e especialmente os pulmões. Nunca mais as radiografias do pulmão de Peralva tiveram qualquer traço da tuberculose. Então, os espíritos materializados por Chico Xavier realizaram curas nas pessoas. Né? Meu tio-avô, Zeca Machado, teve a cura de um problema no coração. Às vezes se materializavam rosas. A nona amiga nossa, um dia estava ela e Maria Eupídia, amiga dela de Belo Horizonte, recebendo passes do Chico Xavier, onde hoje, na casa lá de Uberaba, eles situaram como sendo o quarto do Chico. Né? As duas sentadinhas ali naquela cama, e o Chico é que foi dar o passe a elas. E a nona está viva hoje, até tem 85 anos em Belo Horizonte, grande amiga nossa. Neste momento, o Chico, dando passe nelas, e elas naturalmente de olhos fechados, com muita fé, de repente a nona começa a ouvir alguma coisa caindo no chão, mas fazendo barulho. E aí ela abre os olhos para ver o que estava acontecendo, e ela vê rosas se materializando no ar, enquanto o Chico dava passes, se materializando no ar e caindo no chão. E ela fica tão espantada que ela grita: Chico, o que é isto, Chico? E as rosas caindo, materializadas no quarto. E ele, de olhos fechados, por humildade, respondeu a ela: Nona, eu não estou vendo nada. E as rosas desmaterializavam no chão. Né? Nós participamos de muitas manifestações de cheiros, de perfumes, de éter. Por exemplo, a gente levava água mineral fechada. Inicialmente a gente pediu o Chico para fluidificar. Depois a gente viu que não precisava nem pedir. A gente chegava e colocava em cima da geladeira dele. Daí um pouquinho, dentro da água, aqui, né, da água mineral fechada, comprada por mim.
meia hora antes de chegar na casa dele. Dentro da água começava a aparecer um líquido branco, assim, vamos supor, parecendo com leite de soja, talvez. Mas esse líquido branco não se misturava com a água, ficava dançando ali naquela água, fechado. Materializava-se ali. Se você abrisse o lacre, recendia cheiro de rosas. E o Chico recomendava para nós, olha, chegando em casa, eu tinha um filtro de cerâmica naquela época, chegando em casa, você coloca um copinho dessa água no filtro, porque dentro do filtro ela vai multiplicar. Então 1 litro de água mineral fechada, fluidificada pelo Chico, durava lá em casa 1 mês. E o cheiro de rosa se multiplicava. A gente bebia, não era só cheiro, não. A gente bebia, dá licença que eu vou beber. A gente bebia e o gosto de rosas, mediunidade, de efeitos físicos. Na prece também, né, quando ele fazia preces, recendia rosas. Eliana contou um fato, meu sogro, no São Salvador, muito engraçado. Ele era muito católico, quase que se formou como padre, né? Quase foi consagrado padre. A família dela, muito católica. O Vivaldo, que morava com o Chico, é irmão dela. E por isso mesmo, a partir de 1968, o Chico ficou amigo da família. Eles residiam em Franca, no interior de São Paulo. E o Chico ia visitá-los, mandava um telegrama dizendo que ia chegar a tal hora. E ele chegava sempre de madrugada, porque as tarefas dele sempre iam até tarde da noite. E quando ele chegava, ele pedia a ele para fazer uma prece. Ele fazia a prece e recendia o cheiro de rosas na casa inteira. E o seu Salvador, desconfiado, falava assim, esse cabra está me enganando. Ele traz alguma bisnaga de perfume, esconde debaixo do braço ou então na sola do sapato. Mas da próxima vez eu vou ficar de olhos bem abertos. Vou pegar esse camarada. Na vez seguinte que o Chico veio, o seu Salvador ficou ali, arregalado, de olhos abertos, olhando o Chico, né? Ele mesmo me contou. O Chico rezou, veio aquele cheiro de perfume que se expandiu pelo ambiente, e aí o Chico terminou a oração, abriu o olho, olhou para o seu Salvador e falou assim, Salvador, Salvador, faz você muito bem, meu nego, fique de olhos bem abertos. A gente tinha até medo de pensar perto do Chico, até medo. Porque ele respondia o pensamento. Era uma outra capacidade que eu nem acho que isso é mediúnico, não. Eu acho que isso é anímico. É a capacidade mental dele de ler a nossa alma. E ele lia, viu, gente? Não dá nem para contar aqui que eu tenho vergonha. Lia e dava a lição, a gente punha a carapuça e ainda dava o lacinho na carapuça. Né? A mensagem era direcionada. Ainda danado falava assim, contava o caso, você sabia que era para você, que ele estava te repreendendo amorosamente, sem citar seu nome nem nada. Contava um caso diferente, mas o caso era idêntico àquilo que você estava vivendo, né? E no final ele fala assim, né, Geraldinho? O homem era danado. Ele tinha outra faculdade mediúnica, a faculdade de presciência, né? Aquela de prever os fatos do futuro. Com 84 para 2016 anos de antecedência, ele previu que meu pai, Geraldo Lemos Filho, iria passar pelo mal de Alzheimer. E meu pai estava ótimo de saúde, não tinha problema nenhum em 1984. Nada. Estava em plena força, em plena tarefa. E, de fato, no ano 2000, ele foi diagnosticado pelo mal de Alzheimer. Ele previa fatos do futuro. Né? Ontem eu contei um fato que ele nos previu. Ele não queria que eu viajasse de madrugada para Belo Horizonte. Eu precisava chegar a Pedro Leopoldo, chegar a Belo Horizonte para a prova. Eu teria a prova de economia.
naquela semana, era muito difícil, eu precisava estudar, então eu saí de Uberaba domingo de madrugada, pouco antes das 3 horas da manhã. E ele falou comigo assim, olha, você vai, mas quando chegar na altura de Campos Altos, na descida da Serra das Alterosas, você vai encontrar um homem fazendo assim. Fez 3 vezes esse gesto. Um homem vestido de guarda da Polícia Rodoviária Federal. Não pague porque é coisa ruim. Ela começou a chorar, mas eu temei e disse, não, Chico está nos contando isso, porque se ele vai orar, né, Chico? Se você orar, a gente vai. Eu confio na sua oração. Não, meu filho, pode ir que eu vou fazer a minha prece. E de fato, gente, esse ponto da estrada entre Uberaba e Belo Horizonte dista mais ou menos 2 horas e 15 de Uberaba. E não é que o homem estava lá. Exatamente no ponto, antes da entrada da cidade, do trevo da cidade de Campos Altos, fazendo exatamente esse gesto que o Chico havia se levantado da cadeira e performado para mim. Né? Eu acabei desviando do homem para chegar são e salvo em Belo Horizonte. Que capacidade mediúnica é essa de ver um fato que vai acontecer daí a 3 horas? Né? E assim, ele previu também os fatos do que nós estamos vivendo hoje no Brasil, essa crise política, os escândalos de corrupção, dando nome aos bois, viu, gente? Dando nome aos bois. Em 1989, ele previu isso. E outros fatos que estão acontecendo no mundo. Mediunidade e presciência. Teoria da presciência, Allan Kardec, livro do A Gênesis, capítulo 16. O Chico tinha isso em máxima potência. Lá na teoria da presciência, Allan Kardec fala das pré-condições necessárias para o espírito encarnado ou desencarnado ver, visualizar fatos do futuro. Que ele seja suficientemente desmaterializado, ou por outra, que ele seja suficientemente espiritualizado. Chico se enquadra perfeitamente nesta pré-condição. Alguém tem dúvida? Porque se tiver, vai ter que elaborar uma outra teoria da presciência para mim, né? Que supere a de Kardec. Enfim, ontem até alguém, não me lembro quem se lembrou, pediu que eu contasse esse fato aqui, que é a mediunidade de bilocação ou bicorporeidade. E Chico tinha também. Esse fato aconteceu na União Espírita Mineira, quando Chico Xavier recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Belo Horizonte. No dia anterior ele tinha recebido o título, no dia seguinte, que é o dia do fenômeno, a dona Nenê Lopes e Martins Peralta, diretores da União Espírita Mineira, fizeram uma reunião especial em homenagem ao Chico. Vocês imaginam, estava lotado, né, a casa. Lá tinha o auditório da União, tem 2 andares, lotadaço ali, cheio de gente, fila na porta. E onde Chico ia, ele brincava, onde eu vou, eu arrumo confusão. E ali aconteceu que um dos guardas, que estava destacado para a segurança do evento, com o revólver em riste, levantou o revólver para cima, dentro da União Espírita Mineira. Agarrou o Chico pelo lado, pelo braço, e gritou: ninguém chegue perto de Chico Xavier, que eu estou aqui para protegê-lo. Você imagina o pavor que surgiu no ambiente? Eu acredito, sinceramente, que devia ter mais de 2.000 pessoas lá. Na mesma hora, isso narrado por Martins Peralta e Dona Nenê Lopes. Na mesma hora, o Chico abaixou a cabeça e se concentrou em preces. E eles, a diretoria da União, naquela aflição, né? O que vai ser do nosso evento? O que vai ser do Chico? Meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Dona Nenê ficou apavorada, pediu ao Peralta: Peralta, pelo amor de Deus, desça as escadas, vá até a rodoviária de Belo Horizonte, que dista, naquela época, a sede da União era na rua Guarani 315,
3 quarteirões adiante estava a rodoviária e um destacamento da polícia militar. Esse destacamento, então, o Peralva desceu as escadas para ir até a polícia militar, 3 quarteirões adiante, para chamar a guarnição da polícia militar. E aí, quando o Peralva desceu as escadas da União, ele topou com o destacamento chegando. O destacamento da Polícia Militar da rodoviária de Belo Horizonte estava já chegando. E Peralva fala com eles: graças a Deus que eu estou vendo vocês aqui, estamos com um problema com um de seus comandados dentro da casa. O chefe, eu não sei qual era a patente, mas o chefe do destacamento vira-se para Peralva assim: nós sabemos, o seu Chico Xavier foi lá na rodoviária nos chamar. Bicorporeidade, bilocação. Saiu do corpo, foi até a rodoviária, materializou-se na rodoviária, diante do destacamento da Polícia Militar, e convocou-os para a tarefa. E chegando lá, os guardas subiram a escada correndo. Quando o guardinha reconheceu a patente mais alta do que a dele, ele prestou continência, abaixou a arma e foi levado pelos companheiros, e nenhum problema aconteceu na solenidade, que prosseguiu com muita alegria, muita fé e muito ânimo. Então, uma mediunidade extraordinária, né? Todas as faculdades mediúnicas Chico Xavier as tinha em grau máximo. Todos nós, não é Geraldinho que está falando isso, todos nós que tivemos a alegria e até a responsabilidade de conviver com ele, pudemos presenciar isso. Isto era diariamente. Não é um fato isolado, não é? Se a gente fosse ficar contando casos aqui, todos nós que convivemos com ele, iríamos contar a vida inteira, porque isso acontecia toda hora. Fenômenos muito, muito vivos, né, na nossa memória, permanecem vivos, estão conosco. E o mais impressionante disso tudo, obviamente, é o fenômeno da materialização de lições do mundo espiritual superior. Os livros maravilhosos que nós temos aí, 499 livros já publicados, a maior obra literária em língua portuguesa do mundo. Talvez uma das maiores, eu não sei. Me falaram que tem um escritor russo que já escreveu mais de 500 livros, mas eu não sei o nome dele. Mas talvez uma das maiores obras literárias do mundo. E vieram justamente para esclarecer e preparar a humanidade terrestre para o momento que nós estamos vivendo hoje, o momento de transição planetária, o momento em que nos preparamos para as mudanças de paradigma do materialismo para a espiritualidade. E sem dúvida nenhuma, o Marcelo citou aqui as pesquisas históricas sobre os trabalhos do Chico, sobre os romances de Emmanuel, que não são romances para nossa distração, não. São romances épicos que reescrevem a história do cristianismo. Pesquisadores, nossos amigos do portal Saber Espiritismo, eu cito aqui Marco Paulo de Espírito, que pesquisou o livro há 2000 anos, com trabalhos de doutorado e mestrado em História da Vida Romana do primeiro século, né? Encontrou 208 pontos de confirmação histórica dos escritos de Emmanuel, da vida romana, do cotidiano da vida romana, que lá está escrito, e a gente lê e passa despercebido por nós, porque a gente está mais interessado na trama amorosa ali, ou então no drama da história, do que nesses pontos. E ele identificou 208 pontos de concordância com trabalhos de mestrado e doutorado que somente foram publicados em universidades japonesas,
norte-americanas, europeias e russas depois do ano 2000. O livro foi psicografado em 1937, ou seja, com 70, quase 70 anos de antecedência. Na época que Chico publicou, há 2000 anos, em 1938, aquilo foi tido como fantasia, como loucura. Até mesmo a personalidade do senador Públio Lentulus foi tido como fantasiosa, como nunca tendo existido. E nós encontramos um livro em latim, reeditado na Rússia, que faz referência ao senador Públio Lentulus, confirmando a existência do senador Públio Lentulus. O Marco Paulo escreveu sobre isso. O Kaique Assunção também pesquisou, que é um aficionado da história, ator, e monta peças sobre os romances de Emmanuel. Ele vai pesquisar principalmente sobre Pompeia, né? Há pesquisadores também que trabalham com o livro Renúncia, de Emmanuel, que foi muito criticado. Vou citar somente um fato, eu sei que o tempo acabou, mas só para a gente terminar. Em determinado momento da narrativa de Emmanuel, ele se refere a uma moeda em Paris, na França, chamada escudo. E os críticos, principalmente historiadores da época, o livro foi publicado na década de 40, caíram em cima do Chico. Imagine, escudo nunca foi uma moeda francesa. A França sempre teve como moeda o franco, né? E o Chico respondia com silêncio. Ele não entrava em celeuma. E um dos nossos amigos pesquisadores que foram a Paris, que foi a Paris, foi a Irlanda, foi a Massachusetts, nos Estados Unidos, pesquisar as referências históricas, descobrir coisas novas, descobrir inclusive novos trabalhos de economia da América do Norte, falando das plantações de fumo no estado de Massachusetts, justamente na época citada por Emmanuel, né? Ele foi a Paris, ele foi ao Banco da França pesquisar quais eram as moedas que a França teve e encontrou uma revelação que confirma o livro Renúncia, exatamente no ano que Emmanuel se refere. Porque um dos reis franceses, um dos Luíses, queria que se cunhasse uma moeda em sua homenagem, tivesse a sua face, mas não queria que a moeda se chamasse franco. Então ele mudou o nome da moeda para écu, que em português significa escudo. E essa moeda circulou em Paris durante 6 meses, exatamente no período citado por Emmanuel no livro Renúncia. Isto é uma confirmação histórica das narrativas de Emmanuel através do Chico. Então nós precisamos pesquisar. Vocês médicos, juristas, cada um na sua área, precisa pesquisar a obra de Chico Xavier, porque certamente vai encontrar. Olha, outra realidade que foi confirmada pela astrofísica moderna. No início do livro Renúncia, Emmanuel faz referência à estrela, ao sistema estelar de Sírius, como sendo um sistema estelar trino, de 3 estrelas. Na época, a astronomia terrestre considerava que Sírius era um sistema binário, 2 estrelas. Somente depois que o Hubble e outros telescópios mais modernos foram lançados, especialmente depois do ano 2004, é que se confirmou que o sistema estelar de Sírius é um sistema trino, 3 estrelas. Só que uma delas, da Terra, nós nunca vemos, porque ela se esconde através da maior das estrelas. E hoje, pelos processos ópticos mais avançados e pelas medições astrofísicas mais avançadas, fazendo o cálculo, né, da distorção da luz
da gravidade, a distorção da gravidade. Então eles chegaram à conclusão que essa distorção só pode existir pela existência de uma terceira estrela neste mesmo sistema. Né? Só que Chico escreveu isso, Emmanuel escreveu isso em 1947. Então, gente, vamos nos dedicar ao estudo da obra de Chico Xavier. Vai valer a pena. Essa obra não foi destinada ao nosso tempo apenas, é uma obra que foi destinada ao futuro da humanidade. E nós somos construtores do futuro da humanidade. E precisamos arregaçar as mangas para construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais espiritualizada, com a mudança de paradigma em nossas vidas, focalizando-nos como espíritos imortais, que haveremos de vencer a morte e transpor os séculos. Chico Xavier fez isso, cada um de nós, seguidores do seu exemplo, temos também o dever de fazer. Muito obrigado.